Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. Na aula passada eu deixei para vocês fazerem em casa 3 exercícios, né? O 4, o 5 e o 6. E a gente vai corrigir eles agora, tá bom? Eu não vou desenhar na lousa, tá? Não vou fazer os desenhos, mas como vocês fizerem em casa, então vocês viram o desenho já, né? Que tá ali na número 4 e na número 5 também, tá bom? Aí vocês podem corrigir. Se você não fez a tarefa de casa, para esse vídeo, pausa ele aí, vai fazer a tarefa de casa e depois volta a assistir, tá bom? Tem que fazer a tarefa que eu tô deixando pra vocês fazerem, né? Porque eu não tô vendo, né, que vocês não vão fazer. Tá? Que a tarefa vai ser pra vocês praticarem aquilo que vocês estão aprendendo, né? Porque eu tô aqui ensinando e eu tô fazendo exercícios com vocês. Então, os únicos exercícios que vocês estão fazendo sozinhos é a tarefa de casa. E só fazendo sozinho que a gente sabe se a gente aprendeu mesmo, né? Então, façam lá. Se não entendeu, não tem problema. Pode me mandar mensagem, eu respondo, tá bom? Na figura que representa parte de um mosaico criado por Antoni Gaudí no Parque Güell, acho que é o nome, em Barcelona, foram destacados 3 polígonos e seus respectivos ângulos internos. Aí tem lá 3 polígonos, né? Determine o valor em graus da soma indicada a seguir. Então, na letra A, ele quer que a gente calcule a soma de A mais B mais C mais D mais E mais F. Se a gente olhar A, B, C, D, E e F, é um polígono que está formado do lado direito. Esse polígono, ele tem 6 lados, então ele é o quê? Um hexágono, não é? Qual que é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Pode ser que vocês já tenham decorado, tá? Porque a gente usa bastante o hexágono, pode ser que não. Então, como que a gente determina a soma dos ângulos internos de um polígono que a gente não sabe qual que é essa soma? Então, a gente usa a fórmula. Então, a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180. Qual que é o número de lados, então, do hexágono? 6. Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2, 4. Então, vai ficar 4 vezes 180. E quanto que é 4 vezes 180? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32 foi 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, vai dar 720 graus essa soma aí. Então, lá na letra A você coloca A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a 720 graus, tá? Letra B. Qual que é a soma, então, de G mais H mais I mais J? Então, G mais H mais I mais J é um quadrilátero que está em azul. Bom, a gente já aprendeu que um quadrilátero, qual que é a soma dos ângulos internos dele? Esse aí não precisa nem fazer conta, né? A gente sabe que é 360. Quando a gente começou esse módulo, a gente estudou, né, os ângulos do quadrilátero. E aí a gente viu que dá 360. Se não lembra, não tem problema. Põe aqui, 4 menos 2... Aí 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180 dá 360. Mas é bom já ir memorizando alguns, tá? O triângulo, o quadrilátero, é bom já saber. A letra C, ele quer do KLMNOP. KLMNOP é outro hexágono que tá do lado. Tem um verdinho aqui, tem outro verdinho aqui. Então, ele é outro hexágono. Então, nem precisa fazer o cálculo, ó. A gente já sabe que a soma ali vai ser igual a 720, tá? Eu nem precisava ter feito o cálculo, se fez, tudo bem. E a letra D fala EGM. Só que esses ângulos EGM, eles não estão formando um polígono. Ele tá só indicando ali 3 ângulos e ele dá exatamente uma volta completa. Quando a gente tem ângulos formando uma volta completa, quantos graus a gente tem? 360, né? Então, na letra D, a gente tem ali 360 graus, tá? Esse aqui eu acho que dá até pra gente fazer aqui, porque ele não tem muito cálculo, tá? Número 5. O polígono convexo da figura foi construído unindo-se o triângulo Sal com o triângulo com os quadriláteros Sapo e Pena. Então, esse aqui eu vou desenhar. Vou ser boazinha com vocês, vou desenhar ele ali. Então, eu desenhei aqui mais ou menos, né? Eu não quis desenhar também por causa disso, que meus desenhos são muito feios, né? Mas tá ali. Aí ele pergunta, quantos lados tem o polígono formado? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, letra A, 7 lados. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo e de cada quadrilátero? Então, a gente já sabe, né? Do triângulo, qual que é a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo? 180 graus, né? E do quadrilátero, a gente acabou de ver no exercício anterior, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Se não sabe, usa a fórmula, tá bom? O triângulo tem 3 lados, o quadrilátero tem 4, joga na fórmula, vai sair aí o resultado. Usando as respostas do item B, calcule a soma das medidas dos ângulos internos formado no polígono. Então, aqui a gente tem um quadrilátero, aqui a gente tem outro quadrilátero e aqui a gente tem um triângulo. Se eu pegar a soma de todos os ângulos internos, quanto que vai dar? Então, é só a gente pegar a soma do triângulo, que é 180 graus, mais a soma desse quadrilátero, mais a soma desse quadrilátero. E aí, a gente vai chegar na soma desse polígono inteiro, tá? Então, letra C vai ser 180 mais 2 vezes o 360. Quanto que é 2 vezes 360? 720. 180 mais 720 vai dar 900, né? Então, a soma dos ângulos internos aqui vai ser 900 graus, tá? Aí, a letra D diz o seguinte: usando a fórmula que você demonstrou durante a aula, confirme a resposta que você deu no item C. Então, será que é 900 mesmo? Vamos colocar na fórmula para saber. Então, a fórmula é SI é igual a N menos 2 vezes 180. Então, nossa soma vai ser igual a... ele tem 7 lados, né? Então, vai ficar 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2, 5. Então, 5 vezes 180. Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40 foi 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, deu exatamente os 900 graus, tá? Muito bem. Aí, a número 6 fala o seguinte. Usando a fórmula que você demonstrou durante a aula, responda as perguntas que seguem. Então, a gente vai responder agora algumas perguntinhas, tá? Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um icosságono convexo? Isto é, um polígono convexo de 20 lados. Então, a gente sabe que a fórmula é a seguinte. Então, a soma dos ângulos internos é igual a N menos 2 vezes 180. Então, ele quer saber a soma de um polígono de 20 lados. Então, a soma vai ser igual a 20 menos 2 vezes 180. Então, 20 menos 2, 18 vezes 180. Como vocês já fizeram em casa, 18 vezes 180 vai dar exatamente... Assim que eu achar aqui, eu vou falar pra vocês. Ih, gente, perdi o meu aqui. Será que eu vou ter que fazer o cálculo de novo? Aqui. 3.240. Então, aqui vai dar 3.240, tá? Só fazer 18 vezes 180. Eu não vou fazer porque é tarefa de casa, né? Vocês fizeram já, a gente tá só corrigindo, tá bom? Se tá errado, se não deu 3.240, alguma continha ficou errada. E vocês refaçam, tá? Letra B. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo é 3.960 graus. Quantos lados possui esse polígono? Então, agora, em vez de perguntar qual que é a soma, ele deu pra gente a soma e perguntou o número de lados. Então, agora, ele falou pra gente, ó, então vamos colocar aqui a fórmula, ó. A soma é igual a N menos 2 vezes 180. Ele já falou o valor da soma, que é 3.960. Então, vai dar aqui 3.960. Então, a gente quer descobrir o N. Aqui a gente faz a distributiva, ó. N vezes 180, 180N. 2 vezes 180, 360. Aqui é negativo, né? Ó, vou trazer esse 360 pra cá. Então, vai ficar 3.960. Veio positivo, né? É igual a 180N.
3.960. Vamos somar aqui então, ó. 6 com 6, 12, foi 1. 9 mais 3, 12, mais 1, 13, foi 1. 3 mais 1, 4. E o 0 com o 0, 0. Então, 180N. Então, o N é igual a 4.320 dividido por 180. A gente pode simplificar esse 0 com esse 0. Vai ficar 432 dividido por 18. Então, 432 dividido por 18. Aqui vai dar por 2, que dá 36. Vai dar 7, vai dar 2. E aqui vai dar 4, né? Porque 4 vezes 18 dá 72. Então, o número de lados vai ser 72. Então, esse polígono... Bom, 72 não, gente, 24. 24 lados, tá? Ó, 432 dividido por 18 dá 24. Então, esse polígono vai ter 24 lados, ok? Muito bem. Aí, a letra C fala o seguinte. Se duplicarmos o número de lados de um polígono convexo, a soma das medidas de seus ângulos internos aumenta em 1620. Quantos lados tem o polígono original? Então, ó, a gente vai duplicar o número de lados. Então, como que vai ficar na fórmula? Em vez de ficar N, vai ficar 2N. Então, a gente sabe que 2N menos 2 vezes 180 vai ser igual a quanto? Aí ele fala, ó, se duplicar... Se duplicarmos o número de lados de um polígono, a soma das medidas de seus ângulos internos aumenta em 1620. Então, se a gente duplicar, daí eu vou ter que apagar para fazer ali. Vou fazer aqui em cima, tá? Então, ó, se duplicar, então, vai ficar 2N menos 2, né? Eu dupliquei o número de lados. Então, a soma, ela vai aumentar em quanto que ele falou? 1620. Então, o N menos 2 vezes 180 vai aumentar em 1620. Aí ele quer saber quantos lados tem, né? Ó, quantos lados tem o polígono original? Então, vamos resolver isso daí, ó. Vou fazer a distributiva aqui. 2N vezes 180, 360N. 2 vezes 180, 360. N vezes 180, 180N. 2 vezes 180 menos 360. Mais 1620. Tá. Ó, aqui tem menos 360 e aqui também. Posso mandar embora ele. Aqui vai ficar 360 menos 180. Então, vai ficar 180N é igual a 1620. Então, o N é igual a 1620 dividido por 180. Vou simplificar aqui. Então, vai ficar 162 dividido por 18. Quanto que vai dar isso? 162 dividido por 18, vamos tentar por 8, ver se vai dar. 8 vezes 8, 64 foi 6. 8 vezes 1, 8 vezes 6, mais 6, né? 14. Então, aqui emprestou ficou 12. 12 menos 4, 8. 5 menos 4, 1, 0, ó. Não vai dar por 9, né? Então, vamos fazer por 9. 9 vezes 8, 72. Foi 7. 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. Então, dá exatamente 9. Então, aqui, o número de lados vai ser 9. Ok? Corrijam aí, que a gente vai voltar pro nosso conteúdo, tá bom? Vou apagar aqui pra gente fazer. Então, na aula passada, eu falei pra vocês que a gente começaria não, né? Que a gente faria o exercício número 3, que é sobre medida dos ângulos internos de um polígono regular, tá? Então, ele fala o seguinte: calcule a medida de um ângulo interno dos seguintes polígonos. Então, na letra A, ele quer de um hexágono regular. Então,
Agora ele não quer mais a soma de todas as medidas, ele quer saber quanto vale a medida de um ângulo interno de um polígono, de um hexágono regular. Então vamos lembrar que a gente fez na aula passada o quê? Que a medida de um ângulo interno é igual à soma das medidas dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Lembra que a gente fez isso na aula passada? A gente escreveu essa formulinha na letra B da número 2, tá bom? Então agora a gente vai colocar ela em prática, tá? Então, ó, qual que vai ser então cada ângulo de um hexágono? Então pensa o seguinte, ó, a gente tem um hexágono, que é um polígono com 6 lados, certo? O meu ficou bem feio, né? Mas é mais ou menos assim, tá? Aqui ele fala que esse hexágono, ele é regular. O que quer dizer que esse hexágono é regular? Então, que todos os lados dele têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Então, todos os ângulos aqui, eles vão ter exatamente a mesma medida. Então, como que eu faço para saber quanto que mede esses ângulos aqui? Bom, é só eu saber a soma de todos os ângulos internos e dividir pela quantidade de lados, não é? Aí eu sei quanto que vai medir cada um dos lados. Então, primeiro eu vou fazer a soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos, quem que é? N menos 2 vezes 180. O nosso N é 6, porque é um hexágono, né? Então, vai ficar 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2, 4 vezes 180. Quanto que é 4 vezes 180? 720. Então, eu já sei que a soma dos ângulos internos do meu hexágono é igual a 720 graus. Só que não é isso que eu quero. Eu quero quanto mede cada ângulo. Então, eu vou fazer a soma dos ângulos. Então, a soma dos ângulos não. O ângulo, ele é igual à soma dos ângulos, que é 720, dividido pelo número de lados, que é 6. Quanto que é 720 dividido por 6? Vou fazer aqui em cima, ó. 7 dividido por 6 dá 1, aqui fica 6, vai sobrar 1. Abaixei o 2, então aqui vai dar 2, que vai dar 12, vai dar 0, então vai ser 120 graus. Então, cada ângulo desse vai medir 120 graus, tá? Então, o meu A1 é igual a 120 graus. Ok? Tem que tomar cuidado com o que o exercício pede. Às vezes a gente para aqui, ó, na soma e acha que acabou o exercício, mas não acabou, né? Ele quer saber o ângulo, ele não quer saber a soma, tá? Então tem que continuar. A letra B, octógono regular. O octógono tem quantos lados? 8. Então a gente vai fazer primeiro a soma dos ângulos internos do octógono. Então vai ficar 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2, 6. Então, 6 vezes 180. Quanto que é 6 vezes 180? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48 foi 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, a soma dos ângulos internos do octógono é 1080. E agora, então, quanto vale cada um dos ângulos? Então, vai ser 1080 dividido por 8, certo? Quanto que é 1080 dividido por 8? Ó, aqui dá por 1, vai sobrar 2. Abaixei o 8, aqui vai dar por 3. 3 vezes 8, 24, vai sobrar 4. Aqui vai dar por 5. Aqui vai dar 40. Então, vai dar 135. Então, a soma dos ângulos internos deu 1080. Então, cada ângulo interno vai medir 135 graus. Ok? Eu vou apagar essas continhas de dividir pra gente fazer assim, tá bom? Então, agora a letra C hexadecágono regular. Então, agora é um polígono que possui 16 lados, tá? O hexadecágono é um polígono de 16 lados. Então, quanto vai medir cada ângulo dele? Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos é igual a 16 menos 2 vezes 180. 16 menos 2 dá 14.
Então, 14 vezes 180. Quanto que é 14 vezes 180? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, foi 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Vou pôr um 0 aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 0, 2, 15, 2. Então, aqui vai medir, a soma vai ser 2.520 graus. Ok, só que eu não quero a soma, eu quero o quê? O ângulo, né? Cada ângulo dele. Então, o ângulo é igual a soma dividido pelo número de lados. Então, qual que é a soma? 2.520. Qual que é o número de lados? 8. Quanto que é 2.500? 8 não, 16. 8 era desse, né? Aqui, 16. Então, qual que vai ser, quanto que vai medir cada um desses ângulos? Então, é só fazer a divisão. Vamos lá. 2.520 dividido por 16. 25 por 16, 1. 1 vezes 16, então aqui sobrou 9. Aí ficou 92. Aí eu falei pra vocês que era por 4, né? Por 5. 5 vezes 16 dá 80, tá? Então aqui sobrou 12. Já baixei o 2, agora eu vou baixar o 0. Então vamos ver se vai dar por 7. 7 vezes 6, 42, foi 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Aí deu, né? Então aqui vai ficar 8 e 0. Então vamos colocar uma vírgula e um 0. Aí 16, 2.520 dividido por 16 vai dar por 5, que vai dar 80, e aqui vai dar 0. Então deu 157,5 graus. Então a gente pode escrever 157,5 graus ou 157 graus e 30 minutos, né? Que é a metade. Ok? Então, essa é a resposta da letra C, tá? E aí, a gente vai fazer agora a número 2. Então, copiem aí, tá? A número 1 e vamos fazer a 2. O número 2, ele dá pra gente um hexágono. E ele fala o seguinte: considere o hexágono regular rápido, que é aqui, ó, R-A-P-I-D-O, representado ao lado. Calcule a medida de alfa. Então, letra A, qual que vai ser a medida de alfa? Tá vendo que alfa é um dos ângulos do nosso pentágono regular? Então, é só a gente fazer a soma dos ângulos internos do hexágono e dividir por 6, que a gente vai ter a medida de cada um dos ângulos internos. Se vocês derem uma olhada na número 1, letra A gente já fez isso e deu 120 graus. Então, a gente não vai fazer de novo, tá? Então, eu vou colocar aqui, alfa é igual a 120 graus. Aí, eu vou colocar uma observação. Número 1, letra A, tá? Que aí o cálculo tá lá no número 1, letra A, tá bom? Letra B. Então, ó, eu sei que aqui mede 120, tá? Então, aqui também mede 120, 120, 120, 120, 120. Escreva a propriedade dos ângulos de um triângulo isósceles que você estudou no início deste ano. Então, qual foi a propriedade que vocês estudaram lá no início do 7º ano com a professora Camila? Então, a propriedade que vocês estudaram foi que em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados de medidas iguais também são iguais, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente tem um triângulo isósceles aqui. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais, né? E esse aqui ele é diferente. Então, os lados opostos têm medidas iguais. Então, os ângulos opostos também têm medidas iguais, tá? Então, é isso que a gente vai escrever ali na letra B, tá? Não precisa desenhar o triângulo. Tá? Então, tá aqui, ó. Em um triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados de medidas iguais também são iguais, tá bom? Então, escreva isso aí lá na letra B. E aí, com isso, a gente vai conseguir fazer a letra C, ó. Calcule a medida de beta, deixando registrado o seu raciocínio. Então, ó, o beta é isso daqui. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, então aqui também mede beta. Então, a gente sabe que a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, alfa
mais beta é igual a 180. Quanto que mede alfa? 120. Então, 120 mais 2 betas é igual a 180, né? Porque beta mais beta é 2 beta. Então, 2 beta é igual a 180 menos 120. 2 betas é igual... Quanto que é 120 menos... 180 menos 120? 60. Então, o beta é igual a 60 dividido por 2, que é igual a 30 graus. Tá? A diagonal RI, que é essa daqui, ela divide o hexágono rápido em 2 polígonos congruentes. Assim, qual que é a medida do ângulo ARI? Então, agora, ele quer que a gente calcule a medida desse ângulo aqui, ó, ARI. Bom, ela não divide em 2 polígonos iguais? Então, se tudo isso daqui mede 120 graus, que foi o que a gente viu aqui, né? O alfa não mede 120 graus, então, metade dele vai ser 120 dividido por 2, né? Porque ele dividiu em 2 iguais. Então, 120 dividido por 2 é igual a 60. Então, ARI é igual a 60 graus, tá? Letra D e agora a letra E. Qual é a medida de θ? Então, θ é esse daqui, tá vendo? Bom, eu sei que metade não é 60, então se eu pegar o 60 e tirar o beta, eu vou ter o θ. Então, a letra E eu vou ter 60. Então, ó, vou por assim, ó, o meu θ, ele é igual ao 60 menos o beta. Quanto que é o beta? 30. Então, vai ser 60 menos 30. Quanto que é 60 menos 30? 30, né? Então, pronto. Descobrimos o alfa, descobrimos o beta e descobrimos o θ, tá? O alfa, o beta e o θ. Ok? Agora eu vou desenhar aqui a número 3 pra gente fazer. A número 3, ela fala assim: a figura ao lado é composta por um pentágono regular interno, 5 triângulos equiláteros e 5 triângulos não equiláteros. Calcule a medida de alfa do ângulo assinalado na figura. Deixe registrado o seu raciocínio. Então, olha só. Ficou bem feio o desenho. Eu tentei muitas vezes desenhar ele, mas ficou feio, não consegui, tá? Vocês podem depois dar uma olhadinha na número 3 para ver ele melhorzinho, tá? Então, o que ele fala? Isso aqui é um pentágono regular, tá? Aqui também temos um pentágono regular. E aí, a gente quer saber a medida aqui, ó, desse alfa aqui, tá vendo? Como que a gente pode fazer isso, ó? Ele falou pra gente que esses triângulos que estão em branco aqui, eles são equiláteros. Quando a gente tem um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, se a gente fizer 180 dividido por 3, a gente vai chegar no 60. Então, a gente sabe que cada ângulo do triângulo vai medir 60 graus. Então, aqui mede 60. Aqui mede alfa, aqui também vai medir alfa. Tá. Se eu descobrir quanto mede cada ângulo desse pentágono, eu sei quanto vai medir o alfa daí, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Quanto mede cada ângulo do nosso pentágono? Bom, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Então, vai ficar 5, porque o pentágono tem 5 lados, né? Menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3. Então, vai ficar 3 vezes 180. 3 vezes 8, 24 foi 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono é 540. Então, cada ângulo dele vai medir 540 dividido por 5. E isso vai dar 108. A gente já fez esses cálculos aqui, tá bom? Em exercícios passados. Então, eu sei que alfa mais 60 mais alfa dá 108. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Alfa mais 60 mais alfa é igual a 108. Alfa mais alfa, 2 alfas. Isso aqui é igual a 108 menos 60. Então, 2 alfas é igual a 108 menos 60, 48.
Então, o alfa é igual a 48 dividido por 2. Então, o nosso alfa, ele mede 24 graus, tá? Era isso que ele pedia, né? O valor de alfa, tá? Corrijam aí que eu vou... Corrijam não, né? Façam que eu vou apagar. Agora, a gente vai ver a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo. Então, a gente viu já os ângulos internos, agora a gente vai ver os ângulos externos, ok? Então, vamos lá. O que seria um ângulo externo? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho um retângulo aqui, ó. Eu sei que o ângulo interno dele é esse aqui de 90 graus. O que seria o ângulo externo? Se eu prolongasse aqui esse segmento, esse ângulo aqui seria o meu ângulo externo, tá? Ó, um triângulo aqui, por exemplo. Vou prolongar ele, então esse aqui é o meu ângulo externo, tá? É o ângulo que está do lado de fora. Tá? Então aqui, ó, a gente tem os nossos polígonos, ó, os ângulos externos são esses que estão representados por letras, tá? Então tudo isso aqui são os ângulos externos. Aí ele fala pra gente, ó, para cada polígono, calcule a medida do ângulo interno que não está indicado na figura. Registre os seus cálculos. Então, primeiro, a gente vai colocar o valor dos ângulos internos que não está registrado. Então, vamos pensar. Aqui a gente tem um triângulo. Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, não é? Então, qual que vai ser essa medida aqui, ó? Então, a gente já tem o 70 e já tem o 80. Quanto falta para 180? Então, vamos fazer, ó, 70 mais 80 dá 150. Então, eu vou pegar o 180 e ver quanto falta. Falta 30. Então, aqui, mede 30 graus, tá? Agora aqui. A gente já tem 90, 90 e 40. Quanto que falta? Bom, aqui é um quadrilátero, não é? A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, vamos ver quanto falta para 360, ó. 90 mais 90 mais 40 dá 220. 360 menos 220, 140. Então, esse ângulo aqui que não está indicado, ele mede 140, tá? Aqui a gente tem um pentágono. Se vocês olharem nos exercícios anteriores, vocês vão ver que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus, tá? Então, vamos lá. Quanto falta para 540? A gente já tem 100, já tem 80, 120 e 130. Somando tudo isso, dá 430. Então, 540 menos 430, tá faltando 110. Então, aqui mede 110 graus, ok? Então, pausa esse vídeo e copia tudo isso daqui que eu fiz, tá? Copia do jeitinho que eu fiz, essa número 1, tá? Copia a soma dos ângulos externos, tudo isso daí, e copia isso daqui, porque eu vou apagar, e aí vocês vão ter que ter esse desenho aqui, pra gente fazer juntos uma tabelinha que a gente vai fazer agora, tá? Então, copia isso daí e vamos fazer a número 2. Agora, gente, eu quero que vocês copiem essa tabela aqui no caderno de vocês. Depois que vocês pausam o vídeo e copiem, tá bom? Então, depois que copiarem, o que a gente vai fazer? Aqui ela dá pra gente os polígonos, o triângulo, o quadrilátero e o pentágono. E aí, ele pede pra gente escrever aqui a medida dos ângulos externos de cada um deles, tá? Então, o A, o B, o C, enfim, e depois a gente somar esses ângulos. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é a gente descobrir, então, qual que é a medida de cada um desses ângulos. Eu fiz aqui só o triângulo, tá? Então, olha só. O triângulo, ele tem 70 graus aqui, 80 e 30. Como que a gente calcula a medida do ângulo externo dele? Tá vendo que ele forma um ângulo raso? O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus, não é? Quando a gente tem um ângulo assim, ele não tem 180 graus? Então, como que a gente calcula o ângulo externo? É só fazer 180 menos o ângulo interno, tá? Então, o ângulo externo é 180 menos o ângulo interno. Quanto que é 180 menos 80? 100. Então, aqui mede 100 graus o ângulo externo. Aqui, ó, 180 menos 30. 180 menos 30, 150. Aqui, 180 menos 70, 110. Então, esses ângulos aqui, ó, são 100, 150 e 110, tá? Então, ó, o ângulo A é esse de cima, né?
ele mede 100. Então, a gente vai colocar aqui na tabela 100 graus. O ângulo B é esse aqui, 110. E o ângulo C é esse aqui, 150, tá? O ângulo externo. E no caso do triângulo, não tem o D e o E, tá? Olha lá o quadrilátero que vocês fizeram. O ângulo interno mede 90, então lá no A. Então, 180 menos 90, 90. O ângulo B também mede 90, então 190 menos 90, 90. O ângulo C, a gente descobriu que ele media quanto? Eu não... Deixa eu olhar aqui no meu. É 50, né? Se eu não me engano, é que eu não fiz. Deixa eu ver. 90 com 90 é 180, com 40 é 220, 220 para 360. É 220 mesmo? É, né? Então, 220. Ah, eu fiz sim. É isso aqui, né? Número 1. 140, né? Ele mede. Então, o nosso ângulo C, ele mede 140, né? Que foi o que a gente descobriu. Então, 180 menos 140 dá 40. Então, aqui o C mede 40. O D, ele mede, então, o ângulo que tá ali perto dele mede 40. Então, 180 menos 40, 140. Tá? Tudo em graus, né? E aqui não tem o nosso ângulo E, né? E agora, ali olhando o hexágono, então, o A, então vai ser 180 menos 130. Quanto que é 180 menos 130? 50. O B, ele mede 110, né? Então, 180 menos 110, 70. O C vai ser 180 menos 100, 80. O D vai ser 180 menos 80, que dá 100. E o E, 180 menos 120, que dá 60. Certo? Tá. Agora ele pede pra gente somar, então, essas medidas. Então, vamos lá. 100 mais 110 mais 150. Então, 100 mais 110 mais 150. Então, 0, 6, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, aqui o triângulo, a medida dos ângulos externos é 360. E do quadrilátero? 90, 90, 40 e 140. Então, 0, 9 mais 9, 18, mais 4, 22, mais 4, 26. Subiu 2, 2 mais 1, 3, ó, também deu 360. E aqui, 50 mais 70 mais 80, vamos fazer. 50 mais 70 mais 80 mais 100 mais 60. Tudo zero aqui. 5 mais 7, 12, mais 8, 20, mais 6, 26. Foi 2. 2 mais 1, 3. Olha só, todos deram 360. E aí, será que isso é uma coincidência? Acho que não, né? A soma das medidas dos ângulos externos sempre vai dar 360, tá? Então, lá no número 3, ele fala assim, observando os dados da tabela, que conjectura você faria? Então, em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é 360, tá? É isso que a gente vai colocar no número 3. Então, coloca aí no caderno de vocês, número 3. Em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual
a 360 graus. Ok? Aí, gente, a número 4, ela vai fazer uma demonstração dessa questão. Só que, como vocês estão sem apostila, eu não vou fazer com vocês, porque ele deu algumas coisinhas ali que seria interessante com a apostila fazer. Então eu não vou fazer, mas ele só vai mostrar, porque aqui a gente pegou 3 casos específicos. E se por um acaso esses 3 fossem, os outros não, né? Mas, se vocês confiarem em mim, eu estou dizendo pra vocês que de todos os polígonos vão ser sim 360 graus a soma dos ângulos externos. Então, lá na 4, aí você pensa assim no caderno de vocês, 4, letra D. Aí você vai escrever exatamente isso na letra D, porque você vai chegar na mesma conclusão. Quando chegar a apostila de vocês, eu quero que vocês escrevam isso lá na letra D, porque ele deu um espaço para vocês escreverem, tá bom? Então vocês façam isso, ok? E aí, gente, por hoje é só, tá? Aí eu vou deixar para vocês fazerem as tarefinhas de casa, que eu deixei para vocês fazerem. Deixa eu olhar aqui no cronograma. É o 8º ano, então vai ser os exercícios 7, 8 e 9, tá bom? Para vocês fazerem em casa. Aí na próxima aula a gente corrige e acredito que a gente já finalize, então, o nosso módulo, tá? Deixa eu olhar aqui. Eu acredito que a gente vai finalizar já na próxima aula, aí na aula na quinta, né? E daí na sexta a gente corrige os exercícios, tá bom? Então é isso. Tenha um ótimo dia e até quinta-feira. Tchau!